eu sou gestora, sou responsável pelo CTA, que é a unidade mesmo, e também eu represento, sou coordenadora do Programa Municipal de Prevenção às IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, do HIV/AIDS e das hepatites virais. Então eu respondo tanto a nível municipal pelo programa, que é um programa que já vem do Ministério da Saúde, e também respondo pela coordenação do serviço que funciona aqui na Rua P, que é o CTA em si. O CTA, pela própria missão dele, o nosso trabalho ele é voltado especificamente para isso. E quem sabe por essa característica, né, ainda há, por isso que eu digo que é importante a gente falar sobre o assunto, quanto mais se fala, que se esclarece e mitos são derrubados. Então, por se tratar desse atendimento voltado às infecções sexualmente transmissíveis, é comum esse usuário, quando ele vem na unidade, ele ter aquele receio, né? Ele vem com aquela culpa. Ele já vem muitas das vezes porque ele está sentindo alguma coisa e ele tem medo dele ser rotulado, ele tem medo dele ser julgado. Para alguns, muitas das vezes, é preocupante até o fato de entrar na Rua P. Entrou na Rua P, às vezes já tem aquele rótulo, vai para o CTA. E quando ele chega aqui, o papel nosso enquanto equipe, isso começa desde o vigilante até o médico, até o profissional que está no consultório, falar que nós estamos investigando infecções sexualmente transmissíveis. E isso está relacionado o quê? Com padrão de comportamento. Isso envolve a sexualidade dessa população. Então, assim, não é algo de agora. Quando você vai estudar questão de infecção sexualmente transmissível, você vê que desde o início da humanidade, porque está relacionado a isso, né? Ao comportamento sexual. Então, é algo que a gente precisa trabalhar, dar essa segurança, esse perfil de acolhimento, para que esse usuário ele entre aqui na unidade e ele não se sinta julgado, por assim dizer. Mas ele veio procurar a unidade para saber o que ele tem, porventura, se as condutas de prevenção que ele adota, se até então essa prevenção está sendo feita da forma correta, muito provavelmente ele vai apresentar um resultado não reagente. Porém, se em algum momento essa rotina de prevenção dele falhou, o diagnóstico vai sinalizar algo para ele e para nós, e nesse processo a gente vai, juntamente com o paciente, trabalhar para realizar o tratamento. Para aquela pessoa que vivendo com HIV, se ele tiver o que a gente chama de carga viral, que é a quantidade do vírus, cópia, né, quantidade do vírus por ml de sangue, se ele apresentar pelo menos 2 exames de carga viral com o resultado que nós chamamos de indetectável, que significa o número de cópias está numa quantidade tão mínima que é menor que o limite de 40 cópias, o que acontece? Para essa pessoa que está nessa condição, num período de no mínimo 6 meses, ele não transmite o vírus. Então, são essas informações que precisam ser repassadas. Então, esse acolhimento é uma missão nossa, tratar esse usuário livre de qualquer tipo de discriminação, quer seja homem, mulher, negro, branco, indígena, hétero, homo, bi, e aí quando a gente trata dessas classificações aí são imensas. Então, tratar a todos aquele que nos procura, a fim de dar uma assistência de acordo com a necessidade daquele usuário que nos procura. Uma das preocupações desse paciente que acabou de receber um diagnóstico, ele diz assim: o que é que vão dizer de mim? O que é que vão falar de mim? Todo mundo vai saber. E uma das coisas que a gente tem buscado trabalhar com esse paciente é ele entender que a condição é sua. Você fala quando você achar o momento adequado, para quem você achar adequado. E é muito comum ele dizer assim: mas e se descobrirem? E aí a gente por isso que a gente tem equipe multiprofissional para estar trabalhando com esse usuário. E se descobrirem, e daí? Da mesma forma, a gente tem trabalhado o empoderamento desse usuário para ele estar muito seguro, para ele decidir o momento de quando falar. E quando isso acontecer, ele lidar com isso de uma forma o mais tranquila possível. Se o preconceito é uma doença, a informação é a cura. Então, eu tenho um preconceito sobre algo, mas o que vai me fazer ter a certeza das minhas ideias preconcebidas, se são verdadeiras ou não, é a informação que eu tenho sobre aquele determinado assunto.
Eu costumo dizer assim, que às vezes as pessoas morrem não por causa que o vírus matou a pessoa. Ela morre pelo abandono das outras pessoas para com ela. Quem chamava ela para bater uma bolinha no final da tarde, a partir do momento que sabe que ela tem o vírus HIV, ela não chama mais. Os jantares, os almoços, os grupos, as festinhas, ninguém chama mais. Aquela pessoa fica isolada, excluída. A gente diz assim, ela fica à margem. As pessoas que vivem com HIV/AIDS, algumas delas vivem à margem da sociedade. E infelizmente, as mais acometidas são as mais pobres, as pessoas das periferias. Então, elas já são estigmatizadas por serem pobres. Aí aumenta esse preconceito, esse estigma por terem o vírus HIV, né? Então, ao longo desse tempo, eu tenho visto pessoas irem embora, morrer, porque excluíram ela. Ela se sente a pior pessoa do mundo quando ela pega o diagnóstico positivo, né? Ela se sente a pior pessoa do mundo. O que ela mais quer naquele momento é a acolhida, é o abraço, é o conforto. Mas as pessoas fazem o contrário. Essa doença, ela não pega no abraço, não pega no aperto de mão, não pega dividindo o mesmo copo. Como é que pega, né? Vamos aproveitar aqui. Como é que pega HIV? Pega através das relações sexuais desprotegidas, né? Onde está o vírus? Está no sêmen, está nas secreções vaginais, está no leite materno, né? E no sangue. Então, não pega no abraço, né? Então, o nosso trabalho é levar a mensagem da prevenção, né? Através de ações educativas, e a gente faz isso com muito prazer, né? Você que está nos assistindo, nos vendo, que tem uma empresa, que tem um grupo, uma comunidade, né? Uma na igreja. E, gente, assim, a Pastoral da AIDS, ela é um serviço da Igreja Católica, mas ela é ecumênica. Ela acolhe, ela atende, ela leva a mensagem para todos, sem distinção, em qualquer lugar. Onde você chamar, a Pastoral da AIDS vai. Vivo com HIV há 13 anos. A minha descoberta foi quando eu estava grávida da minha última filha. Tenho 2 filhas, nenhuma delas são soropositivas, uma de 16 e uma de 13. Ser mulher convivendo com HIV é uma luta constante, porque todos os dias a gente passa a mesma coisa, o mesmo preconceito, mas ainda mais na forma de mulher e homem, porque é difícil sim ter um companheiro depois quando descobre que a gente é soropositivo. Mesmo tendo o apoio da minha família, dos meus amigos, sinto falta de uma pessoa do meu lado, porque eu tenho certeza que se eu tivesse uma pessoa para estar ali comigo, com garra, com força, me dando suporte emocional, eu sei que a vida seria bem mais fácil. Tudo começou em 1999. Eu estava indo para cá, para a Casa de Arte Laranjeira, fazer teatro, cinema, televisão. Era no tempo do Sai de Baixo. A minha vontade de estudar com o Miguel Falabella, só que eu tranquei a matrícula, que eu conheci uma jovem vivendo com HIV. Se chamava Linda. Eu fui me apaixonando por ela e ela se apaixonando por mim. Eu não tenho HIV e ela tinha. Ela falava abertamente que tinha um HIV, ela não tinha medo nem preconceito de assumir isso. Nos casamos. Viemos para Parauapebas, montamos uma ONG, na época chamado GAP, e lutamos junto com outros ativistas também do governo para conquistar e instalar a unidade de AIDS. Várias pessoas foram envolvidas nisso, não foi somente as pessoas da ONG, gente do governo também capacitado que fizeram isso. Começamos a atender as pessoas vivendo com HIV/AIDS, as famílias, fazer palestras para empresas. A gente foi conquistando mais espaço na sociedade para fazer visitas direto às famílias, nas casas. Conquistamos ir nas casas das pessoas. Infelizmente, a Linda teve uma complicação e veio a falecer em 6 de abril de 2005. Eu enterrei ela às 18 horas. Quando foi às 10 horas da noite, eu fiz uma carta de amor chamada Minha Linda Flor, que foi para a Câmara. O vereador Adelso, na época, fez o projeto. E essa carta de amor virou um projeto de lei, que virou lei, tornando Parauapebas a única cidade no mundo a ter um dia em homenagem às pessoas com HIV. As pessoas vivendo com HIV/AIDS precisavam que continuasse o trabalho junto a elas, com uma equipe maravilhosa que tem no CTA. O CTA é extraordinário, mas precisa ir mais além.
Então o que a gente começou a fazer? A trabalhar nas empresas, a focar no HIV/AIDS nos locais de trabalho, ir para dentro das empresas. Então eu já estou com 3.000 palestras nas empresas desde 99 até agora. Ano que vem eu faço 20 anos de ativismo, não me arrependo disso, faria tudo novamente. Saí do GAP para ampliar mais a luta contra a AIDS e junto com outras pessoas formamos o Activist, com outros ativistas, para que a gente pudesse fazer alguma coisa mais diferenciada. Encontrar pessoas vivendo e convivendo com HIV/AIDS que assumissem publicamente, para que a gente pudesse ir para dentro das empresas e mostrar a cara. Eu não vivo com HIV, mas convivo. Fui casado com uma jovem. A colega Andréia, que acabou de dar a entrevista, ela vive. E isso fez com que a gente alcançasse mais as nossas metas, porque de cada 10 empresas contratadas da Vale, 6 apresentam no mínimo um trabalhador com HIV. Isso é preocupante. Os níveis de casos aqui são muito altos e são crescentes. Se mudarmos a estratégia, os casos vão aumentar, mas é porque estão lá. Mas a outra garantia é que se descobrir que está com HIV, é possível viver e viver com qualidade de vida. Não dá para viver normal com o HIV/AIDS. Normal não, porque ter HIV/AIDS não é normal. Tomar os coquetéis não é normal. Eu passo por preconceito e muito, absolutamente muito. O que alguém que queria teatro, cinema e televisão quer nessa cidade na luta contra a AIDS? Eu quero tornar melhor o mundo e em especial a cidade de Parauapebas. Então temos uma parceria muito boa com a Vale. Inclusive aqui, do lado, nós temos um carro que ganhamos da Vale para fazer as ações aqui em Parauapebas e região. E nós fazemos. São 12 horas por dia trabalhando em prol da causa. Mas sofro também os preconceitos. Não vou desistir por nada. E a você que está do outro lado, você que vive com HIV, você tem o meu comprometimento e a minha promessa. Eu não vou desistir da luta contra a AIDS. Aconteça o que acontecer. Ou até a cura, ou até a minha morte, mesmo eu não vivendo com HIV/AIDS. Mas eu prometi cuidar das pessoas vivendo com HIV/AIDS e ampliar as ações em HIV/AIDS. E a gente precisa ampliar, precisa melhorar o CTA, precisa melhorar a política de AIDS e precisa conscientizar as pessoas. Então eu coloquei a minha cara a tapa para fazer isso. E eu estou pagando um preço, e o preço chama-se amar. E eu quero continuar amando, quero continuar cuidando, porque tem pessoas que acreditam na gente. Tá aí os investimentos, como outras empresas também patrocinam a gente, como a Sotrec, a Ômega, a Plangecom, a Alta Proteção, são parceiros nossos, tantas outras empresas que ficaria aqui a noite inteira falando desses parceiros. A gente só tem que agradecer mesmo. Vale a pena ser ativista? Vale a pena. Vale a pena romper as barreiras e sofrer os preconceitos? Vale a pena, porque quem não faz, critica. Quem não faz, faz desculpas. Essa é a minha mensagem.